momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo. Sim, seja abençoada, abençoado com essa transmissão de fé, com essa palavra profética. Aqueles que creem, aqueles que no íntimo do seu coração dizem amém, amém, são então abençoados. Por quê? Porque Deus, como luz, como a luz do sol, envia os seus raios gloriosos sobre todos os que recebem, todos os que são receptivos àquilo que Ele, Deus, soberano, Senhor dos céus e da terra, emite para as pessoas. E quando nós recebemos, quando nós não apenas acreditamos, não apenas cremos, mas recebemos, como o sol que emite a sua luz, que emite o seu calor. E quando um objeto recebe, é receptivo esse calor, então aquele objeto fica quente. Mas se o objeto não recebe, como o caso de uma peneira, o sol passa e não acontece nada. Assim é a bênção de Deus na sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja abençoado. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Que nem mesmo sei quem sou, mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Para merecer uma coroa, quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah,
pureza, tu és consolo. Tu és Senhor. Como o amor faz possível o casamento entre duas pessoas, assim também é a fé em Deus. Ela é o que torna possível uma parceria com Deus. Mas a fé que nós estamos nos referindo não é a fé que o mundo moderno tem apresentado, não. O mundo moderno apresenta uma fé tradicional, uma fé, digamos assim, na tradição, não uma fé na promessa de Deus, mas uma fé nas tradições religiosas. Quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou um povo que era fiel às suas tradições religiosas, não fiel à palavra de Deus. Esse foi o grande conflito que nós tivemos na época de Jesus. Porque as pessoas preservavam os seus costumes, a sua religiosidade, suas tradições religiosas, suas festas religiosas, e deixavam de lado os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Então, esse tipo de fé que o mundo preserva, que é a fé religiosa, que é a fé tradicional, que é a fé nos costumes, é uma fé descompromissada, é uma fé independente, é uma fé que não tem assumido de forma incondicional para com Deus. Por isso, esse tipo de fé não funciona. Por isso você diz, eu creio em Deus, mas a sua vida não sai daí, não sai do que é. Por quê? Justamente por isso, porque a sua fé está mais ligada às religiões, ou à religião, ou às tradições religiosas, às festas religiosas, aos costumes religiosos, do que propriamente a palavra de Deus. Ora, aí não funciona, minha amiga, meu amigo ouvinte, você compreende o que eu estou falando? Não funciona. Porque você diz assim, o católico diz assim, eu sou católico e eu vou morrer católico. E diz mais, meu pai era católico, meu avô era católico, eu não vou deixar a minha religião. Quando a pessoa diz isso, o que ela está dizendo? Em outras palavras, ela está preservando a tradição dos seus pais. Ela não está preocupada com a vontade de Deus para a vida dela. Ela está preocupada em preservar as tradições da sua religião, a tradição dos seus pais. Então não funciona. Não só o católico, mas o evangélico, o batista, o metodista, seja lá qual for a religião, a igreja que você tem preservado a tradição. É isso. Ela não funciona porque você preserva a tradição nos costumes religiosos e não a fé na palavra, na promessa de Deus. E aí você não vê o milagre de Deus. Ora, a fé, veja só, a fé nas tradições religiosas é uma fé descompromissada, é uma fé que não leva a sério os preceitos de Deus. É uma fé que a pessoa não assume de forma incondicional. Porque assim como o casamento de duas pessoas envolve o amor, e por causa do amor as pessoas se sacrificam para se casarem. Eu me lembro, quando nos casamos, a Esther não tinha que lavar, nem passar, nem cozinhar, nem cuidar da casa, mas a partir do momento em que ela se casou comigo, então ela teve que lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa. Enfim, ela teve as obrigações que ela não tinha antes, quando era solteira, porque os seus pais lhe davam uma condição de vida mais confortável, mais cômoda. Mas por causa do seu amor para comigo, então ela sacrificou
a sua liberdade, sacrificou o seu bem-estar de solteira para ter que se sujeitar a lavar, passar, cozinhar, etc, etc, etc. Da mesma forma, foi para comigo. Porque eu era solteiro, o meu salário dava para mim perfeitamente. Eu tinha tranquilidade, porque o meu salário era para mim. Eu ajudava em casa, mas eu tinha uma vida razoável. Sempre vestia as melhores roupas, porque eu tinha os meus crediários, cumpria com as minhas obrigações, porque eu tinha um salário que dava para suportar os meus gastos. Mas quando eu me casei, eu perdi essa liberdade, eu perdi essas vantagens, porque eu tive que, primeiro, trabalhar 3 vezes mais. Eu tinha que trabalhar por mim, pela minha mulher, para sustentar a minha casa. Então, veja que o amor envolve o sacrifício, para que então a felicidade seja possível. Ora, o que você acha também em relação a Deus? A fé exige isso. A fé exige sacrifício de parte a parte. Não apenas da parte de Deus para conosco, que Ele fez no Calvário, mas a nossa parte para com Ele. É a parceria, é o casamento com Deus. Quando nos casamos com Ele, então perdemos a nossa liberdade. É por isso que Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, ganhá-la. Então você vê aí justamente o encaixe de uma parceria com Deus. Quando você casa com Deus, quando você se torna parceiro de Deus, aliado com Deus, você perde a sua liberdade. Porque até então você podia fazer o que bem entendesse. Você podia deixar a sua carne à vontade. A sua carne dançava, deitava e rolava. Não tinha regras, não tinha nenhuma obrigação. Por quê? Porque ela estava livre, a carne estava livre. Ela não precisava seguir as regras de uma boa conduta. Não. Mas quando a pessoa nega a sua carne, nega a sua natureza humana para se envolver com a natureza de Deus, com as coisas de Deus, então ela tem que aplicar na sua vida as regras de Deus, a ordem de Deus, a disciplina de Deus. Jesus ensinou isso. Se alguém lhe der numa face, dê a outra. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Jesus ensinou como a gente deve proceder para com as demais pessoas. Orai pelos vossos inimigos e não amaldiçoai. Quer dizer, a obrigação nossa é diferente. A obrigação, quando a gente se torna parceiro de Deus, é diferente de quando não estamos parceiros com Ele. Então, minha amiga, meu amigo, você quer a felicidade. Você deseja participar de uma vida abundante que Jesus tem prometido. Mas você precisa ter consciência de que você tem que se submeter às regras dele. Porque se você casa com Deus, você tem que se submeter às regras dele. Assim como também nós nos casamos, né? A Esté e eu nos casamos, nós tivemos que nos adaptar, não é? Nós tivemos que aprender a lidar um com o outro, porque ela tem defeitos, eu tenho defeitos. Então nós tínhamos que ver como é que a gente poderia administrar o defeito um do outro. E a gente foi aprendendo, apanhando, mas aprendendo. E chegamos a um denominador comum, chegamos a uma conclusão. E então começamos a considerar não os defeitos, mas as qualidades, as virtudes de cada um. Olhamos para o lado bom de cada um. Então, a nossa convivência pôde ser perfeita. Quer dizer, nós tivemos que ter regras, estabelecer regras. Não, eu não vou olhar para os seus defeitos, você não vai olhar para os meus. Vamos olhar cada um
para as nossas virtudes, para as virtudes, tá bom? Porque você tem um lado mau e tem um lado bom. Eu tenho um lado mau e tenho um lado bom. Vamos olhar para o nosso lado bom, tá bom? Então, olhemos na mesma direção. Ótimo, excelente. Então, pronto. A nossa vida se tornou um mar de rosas, nós passamos a ser felizes. Porque podemos aprender a conviver. Ora, com Deus não é diferente, minha amiga. Para você conquistar uma vida abundante, feliz, para que você seja parceiro de Deus, para que Ele possa orientá-lo, inspirá-lo, e você colocar em prática essa inspiração e conquistar as suas bênçãos, você tem que se sujeitar à disciplina de Deus. Porque Deus nos dá as promessas, mas primeiro Ele nos dá as disciplinas, suas leis, seus mandamentos. Não pensa você que porque você tem fé em Deus e você vai conquistar as bênçãos de Deus pela fé, que você vai ultrapassar a disciplina. Não, isso não é possível. Tem que se submeter à disciplina dele, à regra dele. Entende, minha amiga, meu amigo ouvinte? É como casamento. Então, a parceria com Deus não dá errado nunca. Por quê? Porque Deus não falha. E se nós não falharmos com Ele, então vai arrebentar. A parceria entre os casais pode ser que um dos dois venha falhar. E se um falhar, então coloca em risco a felicidade dos dois. Mas com Deus não há essa chance de Deus falhar. Você pode falhar. Se você falhar, você vai colher os frutos da falha. Aí não vai tomar posse da felicidade. Mas se você... Peraí, não. Eu creio nesse Deus grande e todo-poderoso. E assim como foi Abraão, Isaac e Israel, assim como foi Moisés, Josué, assim como foram os homens do passado, as mulheres de fé, eu serei também fiel ao meu Deus, leal ao meu Deus. Ele tornar-se-á o primeiro na minha vida. O primeiro do que a minha mãe, do que o meu pai, do que os meus filhos, do que a minha esposa, o meu marido, do que a minha própria vida. Ele é o primeiro na minha vida, é o meu primeiro amor. Quando você coloca em prática essa fé, esse amor, então Deus é obrigado a colocar em prática as suas promessas na sua vida. E aí, minha amiga, meu amigo, você vai arrebentar. Aí não tem inimigo que possa te destruir. Nem o mundo inteiro, nem o inferno inteiro pode com a sua vida. Por quê? Porque você se torna um aliado com Deus. E quem é aliado com Deus pode ser destruído? Eu pergunto. Se você está aliado com Deus, se você se abriga sob as asas do Altíssimo, no abrigo de Deus, quem poderá te tocar? Porque a mim se apegou com amor, ele diz, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que coisa magnífica, maravilhosa. Mas isso depende de uma fé dessa qualidade, uma fé compromissada, uma fé dependente de Deus. Você passa a viver uma fé assumida, de forma incondicional. Ó Deus, estou aqui, seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade, sobretudo. Então, essa pessoa coloca-se, ela tem autoridade para isso, porque ela é dona da sua vida, mas quando ela toma uma decisão dessa, ela coloca-se exatamente no lugar que Deus a quer. E aí, a parceria entre ela e Deus, entre Deus e ela, é perfeita. E aí vem a vida
a felicidade. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Vim de um lar desestruturado, onde eu via muitas brigas, traições da minha família. Isso foram coisas que ficaram guardadas, onde eu via situações, onde eu via essas situações de traições. E tudo piorou realmente quando meu pai chegou a falecer. Quando meu pai chegou a falecer, minha mãe ela teve um outro relacionamento, onde eu não aceitava. Então surgia realmente muitas brigas, muitas confusões. Esse companheiro da minha mãe, ele chegou a me assediar e eu me tornei uma criança totalmente angustiada em relação a isso. Eu tinha medo, eu não conseguia ficar em casa sozinha. E quando eu cheguei a falar para minha mãe, ela não acreditou. Com 12 anos, eu saí de casa, eu fui morar com os meus tios. E eu comecei a me tornar uma adolescente totalmente revoltada. Então eu saía de casa, eu passava dias fora de casa. Eu comecei a roubar. Eu roubava até meus tios mesmo. Na minha própria casa eu roubava. Eu tinha vícios de bebida. E a cada vez uma angústia, eu tinha uma angústia, uma tristeza que eu procurava preencher de todas as formas. Eram de baladas, eu ficava à noite acordada, mas durante o dia eu só queria dormir, porque era o único momento que eu conseguia esquecer os problemas, porque eu não tinha o carinho da minha mãe, eu tinha só aquela mágoa, aquela revolta, porque minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado. Eu não tinha da minha família, eu não tinha o respeito da minha família, eu não tinha o respeito das pessoas, porque eles só me acusavam. Eu não tinha o respeito de ninguém. E a cada vez, a cada situação, a minha vida ia piorando, angústia, aquela depressão horrível, a dor. Eu tinha uma dor na alma que eu não sabia explicar. Era como se a minha alma estivesse sendo sufocada. E a única chance que eu via era realmente para acabar com tudo. Era realmente tirar a minha própria vida. Eu planejava isso. E meu fundo do poço foi um relacionamento. Eu tive um relacionamento onde foi para humilhação para uma mulher, onde eu tinha um relacionamento onde o rapaz, ele tinha um namorado. E eu era como se fosse a outra dele. E era uma coisa absurda, ele era o ar que eu respirava, pra mim, todo mundo falava pra mim, sai dessa situação, sai disso, mas eu não conseguia. Passado-se um tempo, meu tio, ele começou a ir na Igreja Universal. Quando ele começou a ir na Igreja Universal, ele começou a falar pra mim da igreja. E chegando na igreja, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo que mudava a nossa vida, que transformava. Eu vi ali uma esperança de um recomeço. Eu comecei a desejar o Espírito Santo e a desejar com todas as minhas forças. Eu comecei a entregar a minha vida, era a minha oportunidade, a minha chance de ter minha vida transformada, e assim eu fiz. Até que um dia muito especial, eu conquistei o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Aquele momento foi muito importante, muito especial. Eu senti um gozo, uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Hoje eu conquistei novamente o respeito dos meus familiares. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, hoje eu não tenho. Eu amo a minha mãe, eu amo os meus irmãos. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, eu não tenho aquele peso que eu andava nas costas, não. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Eu que não acreditava em casamento, eu pensava constantemente que isso pra mim não ia existir. Hoje eu tenho uma pessoa que me ama, que me respeita, que me faz feliz e que eu também amo muito. E o Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Graças a Deus. Nós chegamos então ao ponto final do programa. Eu queria convidá-lo para as pessoas que desejam, têm sede do Espírito Santo,
Eu fico imaginando quantas pessoas estão assim, vivendo sedentas, secas. Elas querem se exprimir, elas querem falar, elas querem ter uma comunhão com Deus, um contato com Deus. Mas tem a boca seca. Só quando bebe do Espírito é que podem ter espírito para poder viver. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, às 8 da noite, bem como aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos reuniões, são 4 reuniões especialíssimas para as pessoas que têm sede do Espírito Santo. As pessoas que estão cansadas de religiões, sabe? A pessoa às vezes que fica vivendo numa religião 1 ano, 2 anos, 50 anos e tal, mas a vida não muda, não muda, porque falta espírito. Então, minha amiga, meu amigo, se você é uma dessas criaturas, venha receber o Espírito Santo nesses dias, quartas, às 10 e às 8 da noite, 10 da manhã e 8 da noite, domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Nós falamos para você vir em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Porém, o Templo de Salomão está aqui disponível para todas as pessoas, diariamente. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. És tudo pra mim, és tudo que eu preciso, és tudo pra mim. Eu sei que estás aqui. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo